Vejo seus medos e inseguranças. Seus erros correm à mente em pensamentos difusos. Penso como pode ele desejar ser assim por tanto tempo. Penso ainda que depende dele a força de lutar na vida que aceitou. Vejo a dor que essa afirmação lhe causa, facultando a escolha de errar ainda. O livre-arbítrio lhe acessa diariamente, mas os pensamentos conturbados o deixam confuso. Isso vem de encontro às decisões conflitantes que toma. Olho novamente para ele e vejo o desespero que lhe assola a alma, cobrando as falhas do passado longínquo. Vejo no fio do olhar o desejo de pôr fim à sua existência, como uma linha tênue e estreita, fina demais para conter esse desejo. Pode ser o fim. Ilustramos com a pequena história momentos que vivemos no dia a dia, momentos que nos encontramos em fragilidade emocional, onde toda pequena pedra no caminho pode ser uma avalanche. Temos muitos pensamentos que voltam de tempos em tempos, tudo interligado à nossa condição passada e os atos que desenvolvemos nessa jornada. São os pequenos desafios que enfrentamos em domar o nosso eu. Sejamos fortes, aprendamos, ponderemos. Olhemos para o nosso íntimo. Não nos assustemos com as falhas, compreendamo-las. Faz parte do caminho traçado para cada um. Vamos lutar com fé e com esperança. Força. Anthony. Psicografia recebida em reunião mediúnica na CEIU, Recanto do Saber, em 9 de novembro de 2014. Alô? Estão ouvindo? Sim. Boa tarde. Boa tarde, pessoal da internet também. Obrigado pela leitura, obrigado, Grace, pela abertura. Vamos falar hoje sobre um tema que às vezes é tratado em alguns cursos aqui da casa, em algumas palestras. A gente acaba tocando nesse tema de uma outra forma e às vezes com outras nomenclaturas. E nos últimos tempos acabei pensando bastante nesse tema, né? Até por coisas que eu já passei, por coisas que eu vejo alguns amigos passarem, algumas pessoas que estão aqui sentadas também. Às vezes a gente acabou já vendo passar por algumas situações que acabam não entendendo por que acontecem, né? E acabam, como a Betânia leu ali na psicografia, reclamando, às vezes praguejando contra alguma coisa que acontece na vida delas, acabam não se entendendo e não se compreendendo, e o primeiro passo talvez seja compreender, né? Porque se a gente não consegue se compreender, a gente não consegue compreender Deus, e fica muito mais fácil da gente culpar Deus ou qualquer outra entidade pelos problemas que nós criamos e que nós temos, certo? Então, quando eu falar, já dando um aviso, quando eu falar sobre grupos de inteligência, tá? É um trabalho que a gente desenvolve aqui na casa, até para não ficar cortando toda hora a palestra, e tem uns livros que o Zé acabou escrevendo, acabou desenvolvendo essa tese sobre o comportamento humano, né? Que são os grupos naturais de inteligência. A gente tem nos livros, tem nos cursos da casa também, que são gratuitos, tá? A gente não cobra nada, e até falando a linguagem da internet, né? São transmitidos ao vivo pela internet, então são EAD, que acontecem a cada 15 dias, que é o Identidade Eterna. Então, se o pessoal quiser, não tem esse conhecimento, quiser se inteirar um pouquinho, eu vou comentar aqui algumas coisas sobre alguns grupos e a gente vai acabar tocando nesse assunto aí para não ficar tão vago, certo? Vamos lá. Então, mimo espiritual. Opa, agora foi. Primeiro passo, para a gente entender o racional de hoje, é entender o que significa o verbo mimar, né? O mimado, ou o mimo, ou tudo que é variável desse verbo. Então, ele é um verbo transitivo, que significa, né, tratar com carinho excessivo, satisfazendo todos os caprichos e vontades. Ou seja, muitas vezes nós estamos no nosso lar e temos o nosso filho, a nossa filha, ou às vezes o cônjuge ou algum parente que convive conosco, e nós acabamos mimando, né? Acabamos tendo um cuidado excessivo com aquela pessoa, com aquele ser, e acabamos satisfazendo todas as necessidades ou todas as vontades que ele tem no momento que ele quer. E aí isso acaba, por certa forma, né,
criando algum tipo de vício moral dentro daquela pessoa, dentro daquele ser. Que tipo de vício moral seria esse? Seria o de que eu quero tudo, né, que eu mereço tudo e que eu preciso de tudo a toda hora. Né? Eu quero que todos me tratem bem, todos me realizem aquilo que eu quero a toda hora. Aí, voltando ali no começo, quando eu falei dessa questão de nos compreendermos, quando nós começamos a nos compreender, podemos até ter sido mimados em excesso na nossa infância, na nossa adolescência e muitas vezes até na nossa fase adulta. Mas quando nós começamos a nos conhecer melhor, seja pelos grupos de inteligência, ou seja por qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, passamos a perceber que aquilo ali haver um outro eu dentro de nós, né? Muitas vezes eu estou fazendo uma reflexão, daqui a pouco eu vejo um eu Roberto de 10 anos atrás que não condiz nada com o que era hoje, né? Que lá eu tinha algumas necessidades que, se eu não conseguia satisfazer aquelas necessidades, eu acabava me revoltando contra algumas situações na vida, né? E muitas vezes no momento atual isso acaba acontecendo ainda, né? Eu falo de 10 anos atrás, 12 anos atrás, que foi quando eu comecei aqui na CEIU. Né, apesar de conhecer o Espiritismo há um tempo um pouco maior atrás, né, há pelo menos metade da minha vida praticamente eu conheço o Espiritismo, de leituras e internet e tal, mas frequentando uma casa espírita regularmente faz uns 12 anos, né, e de 12 a 10 anos para cá eu percebo isso, né, que ainda tem coisas que eu acabo chegando hoje, assim, não aconteceu do jeito que eu queria, eu acabo me revoltando de alguma forma. Né? Isso para vocês entenderem que, às vezes, nós estando aqui numa casa espírita, sendo trabalhadores de uma casa espírita, já é difícil. Imagina, às vezes, para quem não tem esse tempo para disponibilizar para essa causa, às vezes não está nem aqui ouvindo uma palestra ou lendo um livro que seja da doutrina, a dificuldade que, às vezes, a pessoa tem. Então, a gente precisa também entender esse outro lado. Mas a mensagem mesmo é essa, né? Às vezes eu estou aqui dentro... Poxa, eu trabalhei já 10, 15, 20 anos na seara espírita, e continua acontecendo coisas que eu não quero aceitar na minha vida. Por que eu não quero aceitar na minha vida? Porque o problema é Deus, que eu não consigo entender, compreender qual é a função de Deus na minha vida, não consigo compreender qual que é o conceito dele no universo, ou eu não consigo me compreender, eu não consigo me entender, e às vezes perceber que aquela necessidade que eu estou expressando naquele momento não é uma necessidade real, não é uma necessidade que eu realmente precise, mas é outro tipo de necessidade, uma necessidade que eu preciso passar, uma dificuldade diária que eu preciso passar para poder crescer, para poder evoluir. Né? Então, eu acabo entrando muito nesse conceito aqui. Todas as minhas necessidades, as minhas vontades acabam sendo realizadas pelo meu próprio capricho, eu acabo tendo uma forma muito grande de revolta, uma forma muito grande de questionar tudo ao meu redor. Aí eu questiono, se eu sou um trabalhador espírita, que aconteceu alguma coisa na minha vida, que eu fiz alguma escolha no passado, seja no passado de outra vida, seja no passado dessa vida, ou que eu não ouvi, né, um conselho que poderia ter mudado a forma de eu ver a situação atual, ou eu perdi alguma oportunidade que eu não poderia ter perdido, ou se eu tivesse pelo menos dado ouvidos, a oportunidade teria sido, o momento atual seria diferente, eu acabo me revoltando. Aí eu culpo o meu colega que trabalha aqui na casa espírita, eu culpo o meu familiar, eu culpo os frequentadores que estão aqui, eu começo a criticar, eu começo a entrar numa autocrítica, numa autocomiseração, numa autoflagelação, que não tem sentido. Né? Só o único sentido que vai ser levar a um estado emocional frágil, um estado emocional que a gente não consegue lidar. Por que a gente não consegue lidar? Porque ainda emocionalmente, todos nós, né, não importa grupo de inteligência, não importa nível cultural, nível de conhecimento, não importa a nacionalidade que nós vivemos, todos nós, de alguma forma, nesse planeta ainda temos dificuldade em tratar dessas questões emocionais. Digo isso por quê? Porque estamos num planeta, né, que não prevê a felicidade plena em 100%. Né? Ainda somos um planeta de provas e expiações, então temos que passar por isso. Algumas pessoas talvez encarem a oportunidade de estar aqui passando por uma dificuldade de uma maneira diferente, como a gente vai ver mais para frente aqui na palestra. E outras pessoas preferem se lamentar, preferem se jogar no chão, preferem se espernear, né? Vamos usar termos infantis aqui, né? Preferem espernear, preferem chorar, né?
Agora eu lembrei ontem do meu filho fazendo isso, né? Mas vamos educá-lo para que no futuro ele não aconteça isso, né? Mas acontece, né? Então tá. Então, como somos mimados, né, muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pela nossa infância, pela nossa adolescência, até na nossa fase adulta, nós não sabemos lidar com uma palavrinha. Tá? Essa palavrinha ela me persegue desde que eu me conheço por gente, tá? Que se chama fracasso. Não que eu seja um bom exemplo de como lidar com isso, mas tem pessoas que têm um exemplo muito maior para lidar com isso. Mas eu já conheço essa palavra aqui desde a minha infância, desde quando eu não conseguia acompanhar, isso me marcou, né? Desde que eu não conseguia acompanhar a série que eu fui colocado na época na escola, que como eu nasci no final do ano, eu tive que esperar mais um ano para entrar na escola, né? Então, eu entrei antes, não lembro agora. Mas teve um caso ali que eu acabei entrando numa série que não era para eu entrar. Era para eu fazer o prézinho, eu não fiz, eu tive que ir para o primeiro ano direto, justamente por causa da minha idade. E eu lembro lá que a professora chamou a minha mãe, né? Minha mãe depois acabou conversando comigo. Vai ter que ir para o prézinho, não tem jeito, né? Não está conseguindo acompanhar. Né? Beleza, consegui superar, né? Tirei boas notas depois e fui para frente, certo? Mas eu digo assim, a gente não consegue lidar com o fracasso por quê? Porque nós vivemos, talvez, numa região do país que nós somos criados, né, mimados desde a infância, a nos formarmos na faculdade, a tirarmos boas notas, a casarmos com 24, 25 anos, a termos filhos, a termos um bom emprego e a não termos muitas dificuldades na nossa vida. Né? Acredito que as pessoas que acabam tendo dificuldades aqui, às vezes são as pessoas que vêm de fora, num começo inicial, mas depois já percebe como é que funciona e já conseguem entrar nos trilhos. Mas quando algum de nós aqui que já vive nesse meio cultural, passa por uma dificuldade de não conseguir ir para frente, de ter, digamos assim, esse roteiro de vida quebrado, a gente acaba sofrendo muito mais. Né? Algumas pessoas vocês talvez vão perceber isso dentro de vocês, ou alguns familiares que talvez tenha acontecido isso. E aí, como a gente não é talhado para sobreviver a essa questão do fracasso, a gente acaba se mimando mais, a gente acaba reclamando mais. Nós acabamos querendo mais coisas, querendo satisfazer mais coisas das nossas vidas, mas não temos o mérito, às vezes, não temos o devido merecimento, mas eu acho que eu tenho, né? Porque eu fui criado, eu fiz a minha faculdade, eu casei, eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho um bom emprego, poxa, mas eu quero mais, eu acho que eu mereço. Mas o que eu fiz para merecer? Eu fiz alguma coisa melhor nessa vida? Né? Eu faço caridade, beleza? Mas a tua caridade é uma caridade que foi forjada de uma maneira verdadeira, ou é uma caridade que você está fazendo porque é uma imagem para as pessoas? Porque eu sou uma pessoa caridosa, minha família me idolatra assim, os meus amigos me idolatram assim, e eu quero isso para a minha vida. É isso que eu quero? É esse tipo de caridade que eu formei no meu caráter? Não. Então, a gente tem que parar sempre para pensar sobre essas questões, tá? Entre o que eu mereço e o que eu acho que eu mereço. Se eu mereço isso, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu fiz alguma coisa de bom nessa vida? Eu tenho algum merecimento de outra vida? Eu estou convivendo bem com a família que eu tenho? Eu estou convivendo bem no trabalho que eu tenho? Eu estou convivendo bem na comunidade que eu habito, né? Seja aqui numa casa espírita, seja numa comunidade de bairro, seja numa cidade, num país, num estado. Então, eu quero bem disso? Eu quero impactar isso de alguma forma? Ou eu não quero? Né? Ou eu só estou fazendo por uma questão de imagem? Eu estou ali na frente, eu sou isso. Né? Eu apareço dessa forma. E aí, de repente, acontece alguma coisa errada e eu não sei lidar com aquilo. Né? Porque eu não fui preparado para isso. Então, o primeiro passo para a gente se preparar para lutar contra o fracasso, tem N exemplos aí, tá, pessoal? A gente pode... Vou citar um exemplo que eu assisti uma palestra essa semana. É uma menina, ela se chama... Talvez não seja mais tão menina, né? Mas na palestra ela era mais nova. O nome dela é Paola Antonini, se eu não me engano. Ela é uma menina que ela só pensava em coisas fúteis, vamos dizer assim. Ela não usou essa palavra, né? Mas pelo que ela contou na palestra, era isso que ela pensava.
malhar, para ter um corpo bonito, alimentação, queria ter um namorado bonito, queria ter queria ter dinheiro e tal, etc. E aí um belo dia ela estava indo viajar com o namorado dela e estava colocando as bagagens no carro e não percebeu, veio uma moça que tinha bebido na balada, né, estava chegando em casa, próximo à casa dela, e acabou prensando ela contra um carro. E aí ela perdeu uma perna. Né, deixa eu lembrar agora qual que era a perna, acho que foi a perna esquerda. Né, foi. E perdeu a perna esquerda. E aí ela, de repente, acordou no hospital, né? Perguntou para o médico o que tinha acontecido e tal. Morri, não morri. Ela achou que tinha morrido. Não, você está viva e tal, você vai passar por uma cirurgia, são 14 horas de cirurgia. E só que eles não avisaram para ela o que era o problema, né? E aí ela começou a sentir dores na perna, e passava a mão e não via a perna. E aí passou alguns dias assim, ela meio revoltada, ela parou e pensou, não, isso é uma história que ela contou, tá? Talvez não tenha sido bem nesse espaço de tempo. Não posso viver assim, né? Eu estou viva, eu poderia ter morrido naquele dia, não morri, minha família está lá me aguardando, os médicos fizeram o máximo possível para eu sobreviver, eu passei por uma cirurgia de 14 horas e sobrevivi, agora eu vou botar uma prótese e vou começar a andar. Então, daquele momento em diante, ela decidiu que a vida dela seria diferente. Tudo porque ela tinha, digamos assim, uma vida perfeita no olhar dela, de repente aconteceu um fato que acabou tornando a vida dela um certo fracasso, vamos dizer assim, né? E ela teve medo daquele momento. Só que esse medo fortaleceu. E com esse fortalecimento ela conseguiu andar, teve algumas dificuldades, mas ela de tanto esforço ela conseguiu caminhar mais vezes com a prótese até ela parar de sentir dor. E um belo dia ela decidiu que o sonho dela era ser jornalista, mas ela tinha optado por outra faculdade porque dava mais dinheiro. E o jornalismo na época não tinha uma boa aceitação, né? Nem os pais dela não tinham uma boa aceitação por isso. E ela resolveu estudar, fez jornalismo, e hoje ela dá palestras, viaja o mundo inteiro, passa um tempo com a família. Ela até na palestra ela diz, né, que às vezes gostaria de passar mais tempo com a família, mas não consegue, né, porque eles apoiaram tanto ela nesse momento de dificuldade, e ela não consegue às vezes dar o que ela gostaria de retorno. Então, assim, é um exemplo de que lutou contra isso. Né? E quantas vezes nós nem sofremos um acidente, ou às vezes perdemos um emprego, ou às vezes um empreendimento não deu certo, ou às vezes o nosso filho ficou doente, ou às vezes nos separamos, ou às vezes nosso relacionamento não está legal, e a gente se desespera de um modo que não consegue sair disso, né? Não consegue sair de um estado emocional que criamos para nós mesmos. E acabamos gerando culpa, lembrando da culpa da semana passada, né, que a Fábio deu a palestra aqui sobre culpa, que foi muito bem colocado, né? Acabamos criando aquela culpa dentro de nós, e ela fica remoendo ali, e acabamos entrando num estado emocional que vai nos levar para uma depressão, né? Uma teórica depressão, vamos ter que tomar remédios, e vamos alimentando aquele vício de certa forma. Mas o primeiro passo, então, né, é entender o que é o fracasso e vencer o nosso medo, né? Então tem uma frase do Nelson Mandela: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Então quando nós paramos para pensar, poxa, por que a minha vida está assim? Faço aquela reflexão de Santo Agostinho lá, né? Deveria ser diária, mas às vezes a gente precisa fazer ela quando tem problema só, né? Alguns de nós. Faço aquela reflexão de todo o meu passado, pelo menos do passado que eu conheço, né? E percebo que, poxa, eu não consigo ir para frente porque eu tenho algum tipo de medo. Então tá aqui, ó. A gente não precisa ter 100% de medo, a gente pode ter coragem de dar o primeiro passo, seguir em frente, e o medo a gente vai conseguir superar lá na frente. E para a gente fazer isso, a gente tem que escolher, certo? A gente tem que escolher entre eu vou para frente, ou eu fico estagnado, ou eu fico reclamando da minha vida toda. Né? Tem três opções aí. Eu posso ceder e ficar parado, eu posso ficar reclamando a vida toda, ou eu realmente posso tomar uma atitude e seguir em frente. E a gente tem mais uma frasezinha aqui que fala sobre isso. Então, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. De Mahatma Gandhi. Então, assim, se a gente não agir diante daquele problema que nós estamos vivenciando naquele momento, ou no momento atual, a gente não vai saber o que a gente vai aprender na frente. Pode ser uma coisa boa,
Pode ser uma atitude positiva, pode ser uma atitude negativa. Agora, ficar reclamando sempre, ficar se lamentando, ficar esperneando, ficar achando que tá tudo errado, ficar achando que a culpa é de Deus, ficar achando que a culpa é do Espiritismo, que a culpa é do catolicismo, que a culpa é dos evangélicos, que a culpa é do governo, que a culpa é da pessoa que está do meu lado em casa, que a culpa é do meu filho. Né? A culpa é sempre do outro, a culpa nunca é nossa. Então, quando a gente começa a perceber que a culpa é nossa, a gente acaba mudando, a gente acaba escolhendo e talvez tendo a oportunidade de ter uma atitude diferente na nossa vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa partezinha aqui. Aí eu vou lembrar aqui também de mais um caso. O nome do rapaz... Guilherme Reis, eu acho que é. Eu também assisti talvez semana retrasada ou na outra, agora vai me fugir a memória. Uma outra palestra interessante. Ele é um professor de matemática. Os pais dele gostariam que ele fosse médico ou advogado. Né? Ele foi educado desde pequeno, né? Ele foi instruído desde pequeno, fez curso de inglês, foi para fora do país, fez intercâmbio, fez cursinho já voltado para a área de medicina ou direito. E um belo dia, quando ele realmente acordou, né, quando ele realmente despertou daquilo ali, ele pensou, não, cara, mas eu não gosto disso, eu gosto de matemática. Né, ele resolveu virar professor de matemática. Só que ele não é um professor de matemática, ele virou um professor de uma faculdade. Ele queria ser o professor de matemática, então ele estudou, ele se esforçou para isso. E é bacana essa história, por quê? Porque a escolha da vida dele já estava decidida, ele ia ser médico ou ia ser advogado. Né? Só que não foi ele que escolheu. Então ele venceu o medo, né, de ir contra os pais, de ir contra a família, e escolheu uma outra vida, uma outra profissão, um outro caminho para seguir. E quantas vezes nós estamos no nosso lar, né, naquela nosso roteiro de vida, né, que é fazer a nossa faculdade, casar, ter filhos, comprar uma casa, ter um emprego bom, e a gente não decide mudar. Né? A gente acaba sendo, mais ou menos, a gente acaba ficando na média da nossa vida. Né? A gente não vai nem para cima nem para baixo, mas a gente fica ali, fica estagnado. E algumas pessoas têm a coragem de fazer a coisa diferente. E quantos de vocês estão aqui sentados, né, e às vezes até eu mesmo me pego nisso, estou insatisfeito com o que eu estou fazendo agora. Por que eu não pego e não mudo? Né? Por que eu não pego e não vou fazer uma coisa diferente? Por que eu não pego e não começo, pelo menos, a fazer alguma coisa diferente? Boto um pé na frente. Eu tenho um amigo que eu assisti uma aula dele no começo do mês, não está passando por um bom momento, mas foi a melhor aula que eu já vi ele dar. Né? Eu já vi ele dar sobre alguns outros temas, mas sobre qualquer tema que dê para ele, ele consegue destrinchar muito bem. Ele tem uma boa didática. Mas ele talvez não consiga perceber isso, talvez não consiga perceber que aquilo ali pode ser um caminho para a vida dele. Né? Pode ser o caminho, poxa, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo todas as coisas que eu fiz na minha vida, mas, poxa, aquilo ali, isso aqui eu consigo fazer bem. Então, poxa, foca nisso, né? Qualquer um de nós que está aqui, alguma habilidade nós temos para fazer bem, para sair de algum momento conflitante da nossa vida, seja profissional, seja pessoal, seja uma insatisfação. Né? Então, para a gente fugir desse mimo que nós temos espiritualmente, basta o nosso primeiro passo. Basta a gente escolher. Né? Se a nossa escolha vai ser uma ação positiva ou negativa, a gente vai descobrir mais na frente. Foi negativa? A gente só refaz o negócio. A gente só replaneja e segue em frente. Agora, se for uma escolha positiva, a gente vê, dá para melhorar, eu quero continuar nisso. Segue em frente, vai em frente. Olha a quantidade de pessoas que você pode estar ajudando com o teu exemplo, impactando, fazendo a melhoria para a nossa sociedade. Às vezes, se eu tenho alguma doença, já tem casos aqui na casa, né, de pessoas que tiveram que tirar uma parte do cérebro e, poxa, deram pouco tempo de vida, mas estão aí, né, ainda vêm trabalhar, ainda tem vontade, né, tem esforço para vir fazer alguma atividade. Então poderiam ter se jogado
poder ter se jogado em algum medicamento, em alguma outra lamentação, e já poderiam até ter desencarnado, certo? Então elas continuam aí, continuam vivenciando a vida. E é isso que a gente precisa fazer. Nossa vida aqui nesse planeta, essa vida que a gente está vivendo agora, talvez ela seja curta. A gente pode analisar que talvez ela seja curta, mas toda a vida espiritual que a gente tem por trás, ela é muito longa. Então esse pequeno deslize que estamos cometendo aqui nessa vida, ela pode ter algum reflexo na frente, mas ela também pode acabar sendo apagado lá na frente por tudo que a gente fizer de bom no passado ou que a gente vai fazer de bom no futuro. Então só depende de nós, mas temos que agir. Então tá. Então para a gente mudar, e já indo para o final da nossa palestra, eu coloquei essa fotinho aqui, né? Porque a gente precisa fazer a diferença, certo? Então quem faz a diferença é quem come M&M's. Brincadeira, não é quem come M&M's, tá? Mas é só para mostrar que tem uma variedade, né? Que todos nós que estamos aqui temos uma grande diversidade, né? Seja de personalidade, de grupo de inteligência, de cultura, de aprendizado familiar, educação. Então todos nós temos uma diversidade muito grande. E para nós aproveitarmos essa diversidade, muitas vezes nós temos que trabalhar em equipe, muitas vezes nós temos que trabalhar juntos para fazer as coisas acontecerem. Eu gosto de citar, às vezes aqui dentro da casa ou até fora, né, algumas coisas que a gente faz aqui na casa que são bacanas. Né? Uma coisa que a gente conseguiu fazer, né, foi o ForeBlue. A gente reuniu pessoas de diversas com vários conhecimentos, várias formas de agir, e a gente conseguiu, durante 6 anos, aí já está fazendo um evento espírita em Santa Catarina, né? Que, por um bom tempo é o maior evento espírita de Santa Catarina. Até falando nisso, quem já fez a inscrição? Ai. Opa, eu vi uma mão lá. Opa, já vi outra mão ali. Não, olha só, pessoal. Então, assim, né? Agora vamos espernear, né? E vamos ser mimados e pedir para vocês fazerem. Não, brincadeira. Então, assim, quem quiser fazer, né, quiser aproveitar o esforço dessa galera toda aí que acabou montando esse projeto há tanto tempo atrás, pode fazer as inscrições pela internet, né, ou ali na nossa lojinha. Mas, assim, é um exemplo, tá? Então, a gente usou às vezes pessoas com problemas, às vezes um não estava tão bem naquele ano, o outro já estava melhor, um foi se apoiando, a gente já chegou, já é o 6º ano. Estamos impactando pessoas, né? Estamos impactando a vida de outras pessoas que já vieram no fórum. Muitos de vocês estão aqui porque foram no fórum ou porque conheceram alguém que já foi. Então, olha só as coisas que a gente pode fazer na nossa vida e às vezes não nos percebemos. O que tem aqui? E aí tem mais uma frasezinha aqui para a gente entender o que é essa questão de fazer a diferença. Sucesso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o dinheiro que você ganha. Tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, assim, a gente faz o ForeBlue não por dinheiro, só usando esse exemplo, tá? A gente pode usar N exemplos da nossa vida, tá? A gente não faz por dinheiro, a gente faz porque realmente a gente quer impactar a vida das pessoas de alguma forma, né? Claro que a gente precisa sobreviver, por isso que a gente tem os custos ali, né? Mas tudo na nossa vida funciona da mesma forma. Eu quero fazer uma coisa boa pela minha vida, se eu ficar só reclamando, só esperneando, só achando que está tudo errado, só botando a culpa nos outros, eu nunca vou sair do lugar. Então, eu vou ter medo, eu não vou conseguir dar o primeiro passo e eu não vou conseguir fazer o que eu queria fazer nesse planeta, certo? E aí eu tenho uma leitura para fazer para vocês, é de uma outra psicografia, até por coincidência do mesmo espírito, e depois a gente vai assistir um vídeo, tá? Que também vai falar um pouquinho sobre isso, antes da gente finalizar aí, está quase no final. Vamos ver se talvez com a psicografia, com o vídeo, fique mais claro a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Então eu vou ler aqui rapidinho. A psicografia se chama Zito. Zito era um garoto do bem. Morava numa favela em São Paulo, passava fome na maioria das vezes. Né? Tem pessoas aqui que talvez nunca passaram fome na vida, tem pessoas que já passaram fome de alguma forma e já sabem como é que funciona isso. Pessoas que estão na internet talvez já tenham passado por isso também. Ou moram em locais também que são um pouco desprivilegiados. Seus pais brigavam muito. Sua mãe cuidava de mais 5 filhos, Zito era o 6º. Seu pai vivia de bicos e gastava uma boa parcela em bebidas e cigarro.
Zito era diferente, né? Ele já pensava de outra forma. Tinha planos de estudar, aprender e aplicar o conhecimento na mudança da vizinhança. Zito não faltava na escola, nem quando apanhava do pai. Sempre tomava cuidado para não deixar os ferimentos à mostra, pois sabia que não poderia voltar para casa. Quantos, né? Nossa volta talvez passe por essa situação, né? E até vivendo em famílias boas, né? Zito não se revoltava, resignava na fome, apanhava calado. Mesmo seu pai provocando, sua mãe sofria com isso. Seus irmãos buscavam meios de fugir, mas Zito não. Queria viver, queria ser feliz, mesmo que a felicidade ainda fosse esse sofrimento para ele passageiro. Observem que durante anos, Zito buscou seu objetivo. Seu pai morreu quando ele tinha 16 anos. A dor não foi maior, pois havia cessão do sofrimento. Então, quando o pai dele morreu, ele parou, teoricamente, de apanhar, né? Fisicamente, né? Mas ainda continuava apanhando da vida. Naquele ano, perdeu um irmão para o tráfico e outro em uma batida policial. Os 3 que sobraram fugiram para o interior e nunca mais voltaram. Ficou com a mãe durante mais de 10 anos. Seu esforço foi grande, que ganhou uma bolsa para a faculdade. Então, ele se esforçou, né? Ele lutou para poder atingir um pouco do sonho dele. Trabalhava das 4 da manhã às 4 da tarde. Depois ele ia para a aula. Sua mãe não entendia por que ele fazia isso. Cuidava dela sempre que tinha tempo. Levava ela para passear a cidade e queria levar ela para ver o mar. Foram 10 anos de trabalho, esforço, estudo e amor ao próximo. Sua mãe não viu Zito se formar. Ele se formou aos 28 anos. Hoje, faz trabalho voluntário na comunidade que viveu. Atende gratuitamente a população na especialidade que escolheu, oftalmologia. Então, ele estudou medicina, virou oftalmologista e trabalha gratuitamente, né? Quantos médicos que estão formados aí pelo dinheiro, né, não por vocação? Quantos de nós talvez tenhamos familiares na mesma situação e não fazem um trabalho, às vezes não geram um benefício, né, para a sociedade? O Zito, garoto pobre, fruto de surras e um lar desfeito, não desistiu da vida. Lutou, estudou e sua vocação usou para compensar o mundo. Sejamos como Zito, com nossas mazelas. Não tão ruins assim agora, não é? Então o Espírito pergunta, né? Agora a gente vendo a situação, talvez a gente não se ache no direito de reclamar, né? O esforço dignifica, a dor é passageira. O propósito da vida de cada um é muito maior que a reclamação e a desistência da vida. Vamos ressuscitar o Zito que existe em nós. Mãos à obra. Obra que é longa, mas duradoura. Sejamos felizes com o pouco que temos. O merecimento é resultado de cada pequeno esforço. Aí ele termina aqui, né? Muita luz e paz, Anthony. Isso aqui foi recebido em 2014 também, dia 12 de outubro. Dia da criança, até. Então, é uma mensagem, né? Às vezes a gente para pensar, poxa, nossa vida é tão perfeita, a gente realmente estudou, teve todas as condições, os nossos pais trabalharam para a gente ter uma boa formação, para a gente ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de respeito. E chega num determinado momento da nossa vida, acontece algum problema, a gente não está preparado para isso. A gente não consegue encarar aquilo de uma forma positiva, né? Jogar para debaixo da poeira, sacudir a poeira e seguir em frente. A gente acaba se lamentando, acaba reclamando, acaba botando a culpa em tudo, né? Muitos de nós têm uma vida que talvez o Zito gostaria de ter nascido. Talvez se ele tivesse nascido numa vida boa, talvez ele não tivesse se formado, não tivesse gerado tudo isso que gerou na vida dele, né? Mas a gente precisa passar realmente por uma dificuldade muito grande para evoluir? Será que a gente tem que fazer isso? Será que a gente precisa disso? Né? Vocês já pararam para pensar isso? Pô, se eu estou indo legal, se eu estou indo bem, alguma coisa e dá alguma coisa de errado é porque não está tão bem assim. Ou porque eu não estou bem comigo, ou porque eu fiz alguma coisa lá atrás que estou tendo que fazer o reajuste agora. Né? Então a gente tem que parar para pensar nisso também. E agora, Eduardo, consegue colocar aquele vídeo? E a nossa assistente de background ali, a Julie. Esse é um pequeno vídeo, tá? Que eu achei bem bacana aí para...
vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. E indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem o frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e o dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida. Então, esse é mais um videozinho para a gente ter um exemplo, né? É um exemplo de esporte, que talvez seja mais comum que a gente vê a superação, né? Das nossas deficiências, digamos assim. A gente leva o nosso corpo ao limite, o nosso psicológico ao limite, mas dá para traduzir isso para todos os momentos da nossa vida. Seja aquilo que nós fazemos na nossa vida, seja os nossos relacionamentos pessoais. Então,
toda dificuldade a gente consegue superar, né? Seja com esforço, com vontade, com treinamento. Eu só queria deixar mais uma mensagem para vocês antes da gente finalizar. Isso aqui é uma frase que eu li, eu acho que é um livro, tá? Não lembro agora, foi num subtítulo de um livro, tá? Mas eu não cheguei a ler esse livro ainda. O mundo está cheio de pessoas mais ou menos. Eu achei bacana porque realmente o mundo está cheio de pessoas que estão na média, né? Que não vão nem para cima nem para baixo. Eu acho que se vocês já estão aqui, já deram o primeiro passo, né? Que é para começar a se autoconhecer, começar a conhecer o Espiritismo, começar a se reformar. Agora, se a gente começar a ficar parado, reclamando, esperneando, gritando, se revoltando, a gente não vai continuar sendo mais ou menos. E eu não quero ser mais ou menos, espero que vocês também não queiram, né? Espero que essas pedras aqui a gente consiga remover, e a gente consiga fazer uma excelente semana, né? Sorrindo, fazendo a nossa diferença, vencendo os nossos medos e principalmente, né? Quando a gente escolher errado, a gente voltar atrás e tentar fazer a escolha certa das nossas ações. Certo? Obrigado e que tenha uma excelente semana aí.